Tenho tentado preservar o espírito da análise clínica no uso de instrumentos auxiliares de laboratório, como um caminho de avanço científico significativo. Em muito deste trabalho, minha abordagem tem sido tão clássica quanto romântica. Mas, de tempos em tempos ao longo de minha vida, tenho tido oportunidade de dar vazão a meus interesses de maneira mais puramente romântica. Minhas tentativas de reviver as tradições da ciência romântica resultaram em 2 livros, A Mente de um Mnemonista, 1968, e O Homem do Mundo Fragmentado, 1972. Em ambos os trabalhos tentei seguir os passos de Walter Pater em seus Retratos Imaginários, escrito em 1887, a não ser pelo fato de que meus livros foram retratos não imaginados. Em ambos os livros descreve um indivíduo e as leis de sua vida mental. Sendo quase impossível escrever uma descrição analítica da personalidade de alguém escolhido aleatoriamente de uma multidão, decidi escrever a respeito de 2 homens, cada um dos quais tinha uma característica que assumia um papel dominante na determinação de sua personalidade e o diferenciava de todas as demais pessoas. Em cada um dos casos, tentei estudar os traços básicos de cada indivíduo tão cuidadosamente quanto possível, e desses traços deduzir as outras características da personalidade. Em outras palavras, tentei fazer uma análise de fatores a respeito de meus sujeitos. O primeiro livro no qual utilizei esta abordagem foi A Mente de um Mnemonista. S. von Chernyshevsky, o famoso mnemônico que foi o herói deste livro, tinha uma memória excepcional que dominava sua personalidade. No entanto, o objeto de meu livro não foi sua memória em si mesma, mas sim sua influência sobre sua personalidade. A memória de Chernyshevsky era de um tipo complexo, eidético-sinestético. Facilmente convertia qualquer percepção, mesmo palavras percebidas acusticamente, em irmã, gens óticas, que estavam intimamente relacionadas com outras sensações, incluindo o som, o paladar e demais sensações táteis. Lembro-me de um dia em que íamos juntos ao laboratório do fisiologista russo L. Ô Billy, Você se lembra de como chegar lá? Perguntei a Chernyshevsky, esquecendo que ele permanentemente conservava todas suas impressões. Oh, respondeu ele, como eu poderia esquecer? Afinal, aqui está esta cerca. Ela tem um gosto tão salgado, e é tão áspera. Além disso, tem um som tão agudo e penetrante. Ele informou a Vygotsky, você tem uma voz tão amarela e crocante. E me contou sobre uma ocasião em que estava comprando um sorvete. A mulher que o vendia perguntou-lhe numa voz profunda, você prefere chocolate? A voz dela lhe pareceu tão estridente que, na sua mente, o sorvete foi imediatamente coberto de pequenos pontos negros, e ele não conseguiu prová-lo. Como ele explicou o processo? Eu reconheço uma palavra não só pelas imagens que evoca, mas por todo um complexo de sentimentos que a imagem detona. E difícil de expressar, não é ligado à visão ou à audição, é um sentido geral que eu tenho. Geralmente experiencio o peso e o gosto de uma palavra, e não tenho que fazer esforço para lembrar-me dela. A palavra parece lembrar-se de si mesma. Mas é difícil de escrever. O que eu sinto é algo oleoso que me escapa pelas mãos. Ou, tenho consciência de um leve formigamento na minha mão esquerda, causado por uma massa de pontos pequeninos e leves. Quando isto acontece, eu simplesmente me lembro, sem sequer tentar, registro, 22 de maio de 1939. Estes componentes sinestéticos lhe forneciam uma informação adicional que garantia a correta lembrança. Se ele reproduzisse inadequadamente uma palavra, as sensações sinestéticas adicionais não coincidiriam com a palavra pensada, dando-lhe a impressão de que algo estava errado e forçando-o a corrigir seu erro. Mas estas sensações eram secundárias, se comparadas ao componente visual de sua lembrança. Quando ele ouvia ou lia uma palavra, esta era imediatamente convertida numa imagem visual correspondente ao objeto significado pela palavra. Ele descreveu: quando eu ouço a palavra verde, aparece um vaso verde. Com a palavra vermelho vejo um homem de camisa vermelha vindo em minha direção. E o azul significa para mim a imagem de alguém que acena uma pequena bandeirola azul de uma janela. Mesmo os números me evocam imagens. to me o número 1. É um homem orgulhoso, bem formado. O 2 é uma mulher alegre. O 3 é uma pessoa depressiva. Registro, setembro de 1936. Quando Chernyshevsky lia uma série de palavras, cada palavra evocava uma imagem gráfica. Como as séries eram geralmente longas, ele tinha de arrumar um jeito de distribuir estas imagens em alguma sequência mental. Frequentemente, ele as distribuiria ao longo de uma rodovia ou rua que ele visualizava em sua mente. Esta técnica explica porque ele podia facilmente reproduzir uma série do começo ao fim, ou em ordem inversa, e porque ele podia rapidamente nomear a palavra que seguia ou precedia alguma outra que eu selecionara da série. Para fazê-lo,
Ele simplesmente começaria a andar, do começo ou do fim da rua, encontrar a imagem do objeto nomeado e olhar o que acontecia à volta dele. Estas imagens e sensações eram surpreendentemente estáveis, e ele era capaz de recitar trechos de conversas ou apresentações que haviam ocorrido havia décadas. Era impossível estabelecer um limite para a capacidade ou reação de sua memória, ou encontrar qualquer indício de que esta se extinguia ao longo do tempo. Esta estabilidade tornou-se especialmente problemática para ele quando iniciou sua carreira de mnemônico profissional. Escreveu: "Tenho medo de começar a confundir as diferentes apresentações. Então, em minha mente, eu apago a lousa e a cubro, por assim dizer, com um filme completamente opaco e impenetrável. Eu tiro isto da lousa e ouço o som que emite quando eu amasso até virar uma bola. Mesmo assim, quando começa a próxima apresentação e eu me dirijo àquela lousa, os números que apaguei podem aparecer novamente." Carta. 1939. Ele tentou escrever as coisas, de modo que não precisasse mais lembrar-se delas, mas este procedimento também não era satisfatório. Ele foi além e começou a jogar fora ou mesmo queimar as folhas de papel nas quais havia escrito os itens que desejava esquecer. Mas ele ainda lembrava. Então, uma noite, no dia 23 de abril, eu estava muito exausto após 3 apresentações e me perguntava como eu enfrentaria a quarta. À minha frente eu via as tabelas de números das 3 primeiras apresentações. Pensei em dar uma rápida olhada para ver se a primeira tabela ainda estava lá. Eu tinha medo que de algum modo ela não mais estivesse. Eu queria e não queria que ela aparecesse. E então pensei, a tabela não está aparecendo agora, e o motivo está claro, é porque eu não quero que apareça. Aha. Isto quer dizer que se eu não quiser que a tabela apareça, ela não o fará. Tudo o que era necessário era que eu percebesse isto. Uma descrição de Chernyshevsky seria inadequada se limitasse à sua memória. O que era preciso era uma análise cuidadosa de como sua fantástica memória influenciava seu pensamento, seu comportamento e toda sua personalidade. Durante as décadas que o estudei, tanto a potência quanto os limites de suas capacidades intelectuais tornaram-se muito claros. Quando ele conseguia imaginar todos os dados de um problema, ele conseguia lidar com ele mais rápida e eficientemente que as pessoas com memórias normais. Ele se envolvia mais com as narrativas do que a maioria das pessoas, nunca perdia um único detalhe, e frequentemente via contradições que os próprios autores haviam deixado de perceber. Suas soluções a enigmas tinham uma alta qualidade estética. Mas o uso que fazia das imagens imediatas, visuais e sinestéticas, para a resolução de problemas apresentava algumas dificuldades que ele não conseguia superar. Por exemplo, quando lia uma passagem de algum texto, cada palavra produzia uma imagem. Logo que começava uma frase, as imagens apareciam. Enquanto lia, mais imagens eram evocadas. Se alguma passagem fosse lida para ele rapidamente, as imagens colidiriam entre si na sua mente. Amontoar-se-iam uma sobre a outra e distorcer-se-iam. O problema era, então, como entender qualquer coisa. Se um texto fosse lido bem devagar, isto também apresentaria problemas. Eu estava lendo esta frase. N. se reclinava contra uma árvore. Vi um homem esguio vestido com um terno azul marinho. O N, você sabe, é tão elegante. Se encontrava perto de uma grande tilha, rodeada de grama e madeiras. Mas a frase continuava, e olhava por uma vitrine de loja. Mas essa agora quer dizer que a cena não se dá na floresta, ou num jardim, mas no meio da rua. E eu tenho que voltar novamente ao começo da frase. Registro, março de 1937. Assim, o entendimento de uma passagem, a absorção da informação contida nela, era um processo tortuoso para Chernyshevsky. As imagens permanentemente ascendiam à superfície de sua mente, e ele lutava continuamente contra elas para concentrar-se no que era essencial. Como as imagens que construía eram particularmente vívidas e excitáveis e retornavam milhares de vezes, logo tornaram-se o elemento dominante da consciência de Chernyshevsky, e vinha à superfície de forma descontrolada cada vez que ele tomava contato com algo que era ligado a elas, mesmo de maneira mais geral. Seu pensamento figurativo era uma desvantagem específica quando ele tentava ler poesia. Cada expressão dava origem a uma imagem, que entrava em conflito com outra imagem já evocada. As ideias abstratas representavam para ele outro foco de problemas e tormentos. Infinitude, isto significa o que sempre existiu, mas o que veio antes. E o que virá depois? Não, é impossível ver isto. Para entender o significado de uma coisa, tenho de vê-la. Tome a palavra nada. Eu ali imaginei que fosse muito profunda. Achei que seria melhor chamar o nada de alguma coisa, porque eu vejo este nada, e ele é uma coisa. Para entender qualquer significado razoavelmente profundo,
Tenho que compor uma irmãgem dele logo de saída. Cherachevsky ficava perplexo e abatido quando defrontado com ideias abstratas, como ficam os jovens quando percebem que as ideias abstratas não podem ser expressas em termos gráficos. Mas a maioria dos adolescentes transforma o pensamento concreto no pensamento abstrato, e o problema para eles cessa. O papel tomado pelas imagens gráficas em seu pensamento é substituído por certas ideias convencionais acerca do significado das palavras. Seu pensamento torna-se verbal e lógico, e as imagens gráficas são relegadas à periferia de sua consciência. Esta é uma transição que Cherachevsky nunca realizou. Era incapaz de compreender uma ideia se não conseguisse vê-la, e então tentava visualizar a ideia de nada, e encontrar uma imagem com a qual representar a infinitude. Também seu comportamento era afetado por sua memória. Ele era capaz de controlar seus processos involuntários, como a batida de seu coração e a temperatura de seu corpo, da mesma maneira que um yogi. Uma irmãgem contra a barra clara dele mesmo correndo aumentava sua pulsação. Uma imagem de um pedaço de gelo em sua mão diminuía a temperatura desta. E uma imagem de sua mão segurando um copo de água quente aumentava sua temperatura superficial. Por este processo, ele era capaz de aumentar ou diminuir em 5 graus a temperatura de sua mão. Mas nos casos em que sua imagem interna entrava em conflito com a situação real, ele se perdia. Eu tinha que ir à corte, e me preparei, ele me disse. Eu havia imaginado o juiz sentado lá, e eu lá, de pé. Mas quando eu cheguei no tribunal, tudo era diferente. Me perdi e não conseguia apresentar meu depoimento. Toda a personalidade de Cherachevsky era determinada por suas fantásticas capacidades. Quando criança, ele era um sonhador cujas fantasias se revestiam de imagens extremamente vividas, que se constituíam no mundo paralelo através do qual ele transformava as experiências da vida cotidiana. Ele tendia a não perceber a distinção entre a realidade e o que ele mesmo via. Por exemplo, eu tive este hábito por algum tempo, talvez eu pratique mesmo hoje. Eu olharia para o relógio, e por muito tempo continuaria vendo os ponteiros parados onde estavam, sem perceber que o tempo passava. E é por isto que estou com frequência atrasado. Registro, outubro de 1934. Seus sonhos tornaram-se um substituto para a ação na medida em que se baseavam nas suas próprias experiências, que haviam se convertido em imagens. Esta capacidade de ver a si mesmo, de separar-se de si mesmo, de converter suas experiências e atividades na imagem de uma outra pessoa que seguia suas instruções, era de grande valia na regulação de seu comportamento, como, por exemplo, quando ele controlava seus processos involuntários. Mas, às vezes, este separar-se de si mesmo interferia sobre seu completo controle sobre seu comportamento. O ele visto por Cherachevsky escaparia de seu controle e passaria a operar automaticamente. Como toda a personalidade de Cherachevsky era conformada por sua notável memória, pude estudar a estrutura de sua mente do mesmo jeito que estudava síndromes. Já o segundo livro em que utilizei a abordagem da ciência romântica não se baseou numa capacidade extraordinária, mas numa catástrofe que devastou o potencial intelectual de um homem. Um estilhaço de bomba feriu um jovem, destruindo o lobo parietal do hemisfério esquerdo de seu cérebro. Seu mundo se fragmentou. Esqueceu seu nome, seu endereço. Todas as palavras desapareceram. Ele o descreveu mais tarde. Devido àquela ferida, eu me tornará uma pessoa normal. Era normal porque tinha muita amnésia e por muito tempo não tive qualquer traço de lembranças. Estou sempre no nevoeiro, como no meio-sono muito pesado. Minha memória é um branco. Não consigo pensar numa só palavra. Tudo que passa por minha mente são imagens, visões nebulosas que aparecem como desaparecem, dando lugar a novas imagens. Mas eu simplesmente não consigo entender ou me lembrar do que estas significam. Era incapaz de ler, ou mesmo de dizer se o jornal era escrito em língua estrangeira. No nosso primeiro encontro, no hospital de reabilitação para onde fora mandado após ter sido ferido, pedi a ele que lesse alguma coisa. O que é isto? Não, eu não sei. Não entendo. O que é isto? Ele perguntou. Tentou examinar a página mais de perto, segurando-a em frente do olho esquerdo, depois deslocando-a mais para o lado e perscrutando cada letra com perplexidade. Não consigo, foi tudo que pôde dizer. Então pedi a ele que escrevesse seu primeiro nome e cidade de origem. Também isto o levou a uma luta desesperada. Desajeitadamente pegou o lápis, primeiro pelo lado errado, e então tateou pelo papel. Mas, novamente, não conseguia escrever uma única letra. Estava abismado, não conseguia escrever e percebeu de repente que havia ficado analfabeto. Como resultado de seu ferimento, perdeu a intimidade com seu corpo. Com frequência perdia seu lado direito, o que inevitavelmente ocorre em caso de lesão da área parietal do hemisfério esquerdo.
Também pensava que partes de seu corpo haviam mudado. Às vezes, quando estou sentado, sinto repentinamente que minha cabeça tem o tamanho de uma mesa, exatamente o mesmo, enquanto minhas mãos, pés e meu dorso tornam-se muito pequenos. Quando eu me lembro disto, eu mesmo acho engraçado, mas também muito estranho. Estes são o tipo de coisa que chamo de peculiaridades corporais. Quando fecho meus olhos, não tenho certeza de onde está minha perna direita. Por alguma razão, me acostumei a pensar que estava em algum lugar acima do meu ombro, mesmo acima de minha cabeça. E sua visão havia sido afetada, de modo que não conseguia perceber nada de maneira completa. Ele tinha de usar sua imaginação para preencher as lacunas do que via. Isto é, tenho que formar uma imagem das coisas na minha mente, e tentar lembrar-me delas como cheias e completas, depois de ter a oportunidade de olhá-las, tocá-las, ou formar uma imagem delas. Isto ocorreu porque ele havia perdido o campo direito da visão nos dois olhos. Isto significa que se ele focalizasse um ponto com os dois olhos, ele só conseguiria ver aquilo que se encontrava à esquerda do ponto. Tudo à direita estaria bloqueado. Além disso, haviam espaços em branco na sua visão. Mas certo dia, no curso da terapia, foi feita uma descoberta que revela ser um ponto de virada. No começo eu tinha muito problema para escrever, isto é, mesmo depois que eu achei que já sabia as letras, não me lembrava de como eram formadas. Cada vez que eu queria pensar numa determinada letra, eu tinha que percorrer todo o alfabeto até encontrá-la. Mas um dia um médico que eu conhecia bem, pois ele era muito informal comigo e com os outros pacientes, me pediu para tentar escrever automaticamente, sem levantar minha mão do papel. Fiquei perplexo e o questionei algumas vezes antes que conseguisse começar. Mas finalmente peguei o lápis e depois de repetir a palavra sangue algumas vezes, eu rapidamente a escrevi. Eu mal sabia o que havia escrito, uma vez que tinha dificuldade para ler. Descobri que só conseguia escrever algumas palavras automaticamente, palavras curtas. Após um treinamento intensivo de cerca de 6 meses, ele aprendeu a ler e escrever. A escrita veio mais rápido, por ser para ele rima capacidade automática, com uma série de movimentos incorporados que não haviam sido afetados por sua lesão. Entretanto, ele continuava lendo devagar, dividindo as palavras em sílabas e letras, porque a parte do córtex que controla o funcionamento visual havia sido afetada. Mesmo assim, conseguia escrever automaticamente, mesmo que para isso precisasse revirar seu cérebro em busca de palavras e ideias com as quais se expressar. Ele o descreveu desta maneira: quando olho para uma palavra como Golookrushini, tontura, não consigo entendê-la. Todas as letras, mesmo as partes da palavra, têm tanto significado para mim quanto teriam para uma criança que nunca houvesse visto o alfabeto ou uma cartilha. Mas logo algo começa a se agitar em minha mente. Eu olho para a primeira letra G e espero até me lembrar de como pronunciá-la. Então vou para a letra O e pronuncio a sílaba inteira. Então tento uni-la à próxima sílaba. Olho rapidamente para a próxima letra, espero um pouquinho e rapidamente olho para a letra O. Enquanto olho para esta letra, as duas letras da extrema esquerda me escapam da visão. Isto é, só vejo a letra O e duas letras à esquerda. Mas as primeiras 2 ou 3 letras da palavra não são mais visíveis. Na verdade, a este ponto só vejo uma névoa cinza, na qual manchas, fios e pequenos corpos parecem piscar e se agitar de um lado para o outro. A despeito desta dificuldade, ele decidiu escrever um diário, descrevendo o que havia lhe ocorrido e sua luta para superar sua lesão cerebral. Trabalhou neste diário dia após dia por 25 anos, numa luta corpo a corpo com cada palavra e cada frase. Às vezes levava todo um dia para escrever meia página. Primeiro chamou seu diário de A História de uma Terrível Lesão Cerebral, mas depois mudou o título para Continuarei Lutando. Seu diário tem hoje mais de 3.000 páginas.